Num fim de tarde congelante de junho de 1931, um grupo de homens enfrentava o vento cortante na costa deserta do leste da Groenlândia. De um lado, o branco infinito da calota de gelo. Do outro, o Atlântico Norte cinzento e hostil. Aqueles homens não eram soldados. Eram caçadores, exploradores, gente acostumada a sobreviver onde a maioria não dura uma semana. E mesmo assim, eles estavam prestes a fazer algo que, tecnicamente, era um ato de guerra. O líder, um norueguês chamado Halvard Devold, caminhou até um mastro improvisado e, com dedos endurecidos pelo frio, puxou a corda. A bandeira que subiu não era a dinamarquesa, que há séculos reivindicava a ilha. Era a Cruz Azul da Noruega. Olhando para aquele vazio imenso, ele declarou que ocupava aquela terra em nome do rei. Naquele instante, um punhado de caçadores estava tentando arrancar da Dinamarca um território do tamanho de um país. Quando a mensagem chegou a Oslo, capital da Noruega, o que aconteceu não foi pânico, foi festa. Para muitos noruegueses, aquilo não era um roubo, mas uma correção histórica. Era a reconquista de algo que sempre foi deles. Já em Copenhague, na Dinamarca, a notícia caiu como uma bomba. Era uma anexação, um golpe direto na soberania. E aqui vem a parte que transforma essa história num roteiro perfeito. Em outro século, isso terminaria com navios, canhões e corpos no gelo. Mas em 1931, a Dinamarca fez algo que ninguém esperava. Não mandou um almirante, mandou um advogado, não disparou um tiro, entrou com um processo. Se você gosta de histórias onde a realidade do poder não é a que te contam, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente separa o mito do mecanismo. E no fim, comenta: território se ganha no braço. Ou no papel. Para entender por que aqueles homens achavam que podiam fincar uma bandeira e mudar fronteiras, você precisa voltar mais de 1000 anos. Na cabeça da Noruega, a Groenlândia não era dinamarquesa. Era uma herança viking, sequestrada pela burocracia da história. Eles lembravam que foram homens do mundo nórdico que colonizaram a ilha. Erik, o Vermelho, que se estabeleceu lá no século X, era um exilado nórdico. As comunidades que sobreviveram por séculos falavam a língua do norte e viviam sob suas leis. Durante gerações, a Groenlândia foi vista como parte de um império atlântico norueguês. Só que impérios não caem apenas por guerra. No século XIV, a peste negra devastou a Noruega, enfraquecendo o reino a ponto de ele entrar numa união política com a Dinamarca. Por séculos, as duas coroas estiveram amarradas, com o poder concentrado em Copenhague. E quem controla a capital, controla os arquivos, a administração e, principalmente, a narrativa. Então chegaram as guerras napoleônicas, e com elas, o que os noruegueses viram como o grande roubo. A Dinamarca escolheu o lado errado da história e foi punida. Nos acordos que redesenharam a Europa, a Noruega foi arrancada da Dinamarca e entregue à Suécia. Só que havia um detalhe venenoso na letra miúda. A Dinamarca perdia a Noruega, mas ficava com as possessões ultramarinas que antes estavam ligadas à coroa norueguesa. Groenlândia, Islândia e Ilhas Faroé continuariam sob Copenhague. Uma linha de texto numa mesa de negociação tirou da Noruega sua memória imperial. No começo do século XX, com a Noruega finalmente independente e um novo nacionalismo fervendo, esse ressentimento voltou com tudo. Alguém em Oslo olhou para a Groenlândia e percebeu um detalhe tentador. A Dinamarca tinha presença real no oeste da ilha, onde ficava a administração. Mas o leste era vazio. Uma costa enorme de pedra, gelo e tempestade, com presença dinamarquesa quase simbólica. E aí surgiu o argumento que parecia imbatível. Se a Dinamarca não ocupa, não administra, não patrulha, ela realmente possui? Na lógica da época, havia uma ideia poderosa. Terra sem controle efetivo podia ser considerada terra de ninguém. E terra de ninguém, em geopolítica, é um convite. Caçadores noruegueses começaram a avançar, construíram cabanas, nomearam lugares com palavras norueguesas, criaram rotina, presença, hábito. A diferença entre ser dono e estar lá começou a parecer bem pequena. A Dinamarca percebeu o risco e tentou fechar a porta. Anunciou restrições, exigiu autorizações para desembarque, declarou controle sobre toda a ilha. Do ponto de vista dinamarquês, era defesa. Do ponto de vista norueguês, era provocação. E é aqui que a política entra em cena. Os caçadores tinham amigos influentes em Oslo, gente que via naquela aventura uma chance de recuperar o prestígio nacional. Um desses nomes era Vidkun Quisling,
Então ministro e nacionalista convicto, que mais tarde seria lembrado de um jeito bem mais sombrio. Ele pressionava o governo a agir, sabendo que, se a Noruega não criasse um fato consumado, a Dinamarca consolidaria seu controle. Halvard Devold, o caçador, entendeu o jogo e forçou a mão do Estado. Ele levantou a bandeira justamente para criar uma crise pública, porque, depois que a bandeira sobe, recuar vira fraqueza, e nenhum governo gosta de parecer fraco. Dias depois, o governo norueguês oficializou o movimento e declarou a anexação daquela parte da Groenlândia. No papel, o mapa do mundo tinha mudado. Mas na prática, a Dinamarca fez um cálculo frio. Lutar no Ártico seria caro, incerto e estúpido. A logística era insana. O gelo não perdoa, e a vitória custaria mais do que o território valia. Só que a Dinamarca tinha outra arma: o novo sistema internacional do pós-Primeira Guerra. O mundo tentava criar instituições para evitar que toda disputa virasse carnificina, e existia um tribunal internacional permanente em Haia. A Dinamarca apostou tudo nisso. Entrou com uma ação exigindo que a anexação fosse considerada ilegal e que sua soberania sobre toda a Groenlândia fosse reconhecida. Foi um risco gigantesco, porque a regra para territórios polares era nebulosa. Ninguém sabia exatamente qual era o limite entre presença mínima e controle real, quando o território é um deserto de gelo. A guerra virou guerra de arquivos. Em vez de munição, tratados. Em vez de fuzis, mapas antigos. Em vez de soldados, historiadores e juristas. E no meio dessa busca, a Dinamarca encontrou uma bomba escondida, um registro de 1919, uma conversa diplomática informal onde o ministro norueguês teria dito, de forma casual, que não criaria dificuldades caso a Dinamarca estendesse sua soberania sobre toda a Groenlândia. Uma frase pequena, dita em ambiente informal, mas que, em diplomacia, pode ser o equivalente a assinar um contrato com sangue. Quando o julgamento começou, a Noruega foi confiante. Como alguém pode ser dono do que não ocupa? Só que o tribunal enxergava o mundo de outra forma. Para juízes internacionais, não existe óbvio. Existe precedente, intenção, atos administrativos, reconhecimento de terceiros e coerência histórica. O tribunal decidiu que, em regiões inóspitas, o padrão de ocupação não podia ser o mesmo de um país habitável. Você não precisa ter uma cidade em cada quilômetro de gelo para ser soberano. Você precisa demonstrar intenção e capacidade de agir como autoridade. Expedições científicas, monopólios comerciais, leis aplicadas ao território, tudo isso contou. E então veio o golpe final. A tal declaração do ministro norueguês foi considerada vinculante. A lógica foi brutal. Um chanceler fala pelo Estado. Se ele prometeu, o país tem que cumprir. O veredito saiu. Vitória dinamarquesa. A ocupação norueguesa era ilegal. A bandeira deveria descer. E aqui está o detalhe que torna essa história tão rara. A Noruega aceitou. Engoliu a humilhação e retirou seus homens. Sem sabotagem, sem guerrilha, sem não reconheço. A lei falou mais alto que o orgulho. O resultado moldou o século. A decisão virou referência para disputas de territórios remotos, legitimando a ideia de que um país pode ser soberano sobre vastidões vazias se provar intenção, administração e reconhecimento internacional. Isso não afetou só a Groenlândia, mas o Ártico inteiro e como o mundo olha para vazios estratégicos. A ironia histórica é que quando a Groenlândia se tornou uma peça central na Guerra Fria, com bases e radares, quem segurava as chaves era a Dinamarca, porque ela venceu no tribunal. E como todo bom roteiro, existe um pós-crédito sombrio. Figuras que usaram esse episódio para alimentar ressentimento e radicalização. A derrota virou combustível político para homens que, anos depois, seriam protagonistas de tragédias muito maiores. No fim, essa história não é só sobre uma ilha. É sobre como o mundo moderno funciona, sobre como o poder real, muitas vezes, não está na força, mas na capacidade de transformar papel em realidade. Se você entendeu a mensagem central, se inscreve agora no canal, porque aqui a gente estuda as engrenagens, não as manchetes. E comenta aqui embaixo. Você acha que a Noruega estava certa moralmente ou a Dinamarca estava certa legalmente? E qual delas importa mais? Se esse vídeo te deu uma nova perspectiva, compartilha com alguém que ainda acha que geopolítica é só guerra e armas. Às vezes, a arma mais poderosa é um advogado com um arquivo bem organizado.